Boa tarde, graça e paz aos irmãos da Igreja de Cristo do IPE. Estamos começando a nossa segunda live, hoje com a presença da irmã Denísia e do presbítero Raimundo. Desde já, temos aqui a ajuda do nosso diácono Fábio. Ele vai ficar nos auxiliando aqui, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma saudação ao presbítero ou à nossa irmã Denísia. Desde já agradecemos a audiência de todos e vamos passar a palavra agora para a nossa irmã Denísia, que vai fazer as perguntas ao nosso presbítero Raimundo. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que estou feliz nesse momento por estar participando por mais uma live da Igreja de Cristo em IPE. É sempre um prazer poder falar um pouquinho da nossa história, da nossa igreja, que esses dias estará fazendo 18 anos que está pregando o Evangelho, falando da Palavra de Deus. E hoje estamos com o presbítero Raimundo, ele que é um homem importante na Igreja de Cristo do IPE, é um presbítero que faz tempo, que é dessa igreja, e ele é caracterizado pela forma de como ele acolhe as pessoas na sua igreja, na sua casa, em todo canto. Eu o considero um homem de Deus e um homem muito simpático. Não estou falando aqui não somente como filha, mas como uma pessoa que o observa como um verdadeiro homem de Deus. E nós vamos iniciar fazendo algumas perguntas aqui para ele, que antes de falar um pouquinho da nossa Igreja de Cristo, eu gostaria de saber um pouquinho da vida dele. Com quantos anos, presbítero, o senhor se converteu? Graças a Deus, estou feliz, por esse momento. Eu tenho netos na minha vida, não sei se é avistado, mas é muito prazer. Estou aqui e feliz por fazer parte dessa igreja e responder algumas perguntas que vocês me fizerem acerca da Igreja de Cristo no IPE. Ao longo desses 18 anos, estou aqui à disposição, pode fazer as perguntas que vocês quiserem. Que eu souber, eu respondo. E as que eu não souber, a gente passa, mas eu me comprometo em estudar, em pesquisar, para depois eu dar a resposta correta para vocês. A minha conversão foi com 32 anos. 32 anos, no dia 30 de janeiro de 1993, eu me converti. Graças a Deus até hoje estou muito feliz por fazer parte dessa história da igreja. Então está com quantos anos de caminhada? 27 anos. Então tem muita história para contar, né, presbítero? E assim, como era a vida do senhor antes que o senhor se converteu? Como era a tua vida? Eu era uma pessoa normal, trabalhadora, não bebia. Mas chegou aí a festas? Apaixonado por futebol. Ia festas, assim, gostava de festas, só não fazia, era beber, eu não gostava, nunca gostei de beber, mas sempre também eu provava, Uma coisa que eu gostava muito era namorar. Foi nessas festas onde o senhor conheceu a esposa? Não, eu conheci minha esposa, por incrível que pareça, eu comecei a namorar com ela na missa de 1 ano da morte do meu pai. Nós viemos à missa em cima de um caminhão e na volta nós aproveitamos e começamos nosso relacionamento, que de noivado para casamento durou 3 anos e 6 meses.
Certo, muito bem. Aí, quem foi que levou a palavra de Jesus para o senhor, que o senhor veio a se converter? Pastor Zé Lopes, meu irmão, morava em Mossoró, e por lá ele aceitou e trouxe a palavra a todos nós ao do sítio, onde começou a congregação de Carrazeiro, se convertendo em irmãos e que até hoje permanece. Então, na família do senhor só tinha um crente, que hoje é o pastor José Lopes. Aí depois, todos os irmãos se converteram? Não, nem todos, mas 40% dos irmãos se converteram. Que bom, graças a Deus. E desde então, o senhor teve algum momento que se desviou? Ou desde que se converteu, permanece nos caminhos do Senhor? Não, graças a Deus, eu me converti ao Senhor, permaneço até hoje e sou feliz da vida. Certo. Aí, o que mudou na vida do senhor? O senhor disse que era um homem tranquilo, não gostava muito de festa, nem de beber, mas então o que foi que mudou depois de sua conversão? Muita coisa mudou. Eu passei de um homem que, mesmo dizendo que acreditava em Deus, não conhecia, e depois que eu aceitei, passei a Deus e o poder e a sua palavra me transformou totalmente. Apesar de eu não ser um barrista nem bebia, mas não era filho de Deus. Porque a palavra diz que após você aceitar, torna-se filho de Deus. E eu não era. Agora, a partir do momento em que eu o recebi, aí sim, aí minha vida mudou totalmente. Porque a palavra diz que aquele que nasceu novo não pode ver o reino de Deus. E eu fiz isso com muito amor, muito carinho, aceitei de coração. Graças a Deus, eu aceitei, eu recebi. Tive um novo nascimento, uma experiência muito, muito importante na vida do cristão. E graças a Deus, estou aqui. Amém. Sua família é toda convertida, mas eles se converteram logo ou demorou um pouquinho? Minha família e meus filhos, né? Esposa. Após eu aceitar, passei muito, mais ou menos 3 meses orando, intercedendo a Deus pela vida da minha família, e ela aceitou. E depois que ela aceitou, aí sim, as minhas filhas todas aceitaram também junto com ela. Quando o senhor se converteu, foi difícil o início? Sua esposa aceitou de cara ou o senhor passou por algumas dificuldades? Teve um pouco de dificuldade, de revolta, por causa que a gente vinha de uma família muito católica, tanto a minha como a dela, e ela no início não quis aceitar, mas depois, graças a Deus, conheceu também, e hoje é uma serva de Deus, graças a Deus. Então, para esse período de conversão, o senhor acredita que a sua oração fez efeito? Com certeza. Com certeza. Porque a Deus e o caminho que você, eu, todos aqueles que querem ter um relacionamento com Deus, é o meio de conversar com Ele, receber a resposta das suas conversas, das suas perguntas, orando a Deus. O senhor já pensou em ser pastor? Não. Nunca pensei. E eu sempre digo o seguinte: eu dou graças a Deus por ser crente, quero contribuir, ajudar da maneira que eu puder na igreja, mas eu acho uma responsabilidade muito grande ser pastor. Até porque também ser pastor precisa que tenha um chamado. Precisa ter um chamado. Eu até hoje eu não tive esse chamado.
tanto como pessoa, eu estou falando como pessoa, como profissional e como cristão. Não, ainda tem águas para rolar, né? Porque a gente nunca disse que tudo chegou ao seu limite. Não, a gente tem que lutar mais. Cada dia tem algo novo na vida da gente. Eu sou um homem feliz, como eu já disse, minha família, minha igreja, sou feliz, mas quero fazer mais. Eu não quero parar por aqui, eu quero fazer mais. Qual foi a sua contribuição para que hoje existisse a Igreja de Cristo no IPE? Assim, o senhor faz parte dessa história desde o início? Como foi que aconteceu? Desde o início, essa é a primeira pergunta que você vai fazer, as muitas que vão ser feitas. Isso. Como foi que começou? Qual foi a sua participação? O senhor já era da igreja? Eu era da igreja. De onde o senhor frequentava? Graças a Deus eu era da igreja já, quando passou a se organizar a igreja de Cristo. E minha participação, minha contribuição foi trabalhando juntamente com os irmãos, e o maior esforço que a gente fez, não só eu, mas a equipe, foi com o joelho no chão. Eu acredito que a maior contribuição era o joelho no chão. Aí a igreja, o senhor sempre foi da igreja aqui em Marizal? A gente tinha a congregação Caiazeira. Tudo começou lá? Eu me converti lá, e ao longo dos anos que se passaram, quando foi para organizar a Igreja de Cristo no TE, aí sim, foi alguns irmãos de lá e outros irmãos daqui, e se reuniram, e oraram a Deus, e graças a Deus temos o início da Igreja de Cristo no TE. O senhor lembra onde aconteceram os primeiros cultos a partir do dia 8 de dezembro de 2001, que foi quando foi fundada a Igreja de Cristo no IPE? A Igreja de Cristo no IPE começou não no dia 8 de dezembro, como você fez a pergunta, né? Antes você perguntou e se a gente já era crente, se a gente já tinha congregação, e sim. A gente tinha a congregação em Cajazeiras e aqui na cidade tinha outros irmãos, né? E os cultos aconteciam na congregação em Cajazeira e aqui na rua, na casa da irmã Ibânia, e no meio da semana. E aos domingos, como os irmãos daqui da cidade eram menos, tinha mais facilidade para se deslocar, eles iam até a congregação em Cajazeira e a gente se reunia lá. Quem foi o primeiro pastor da Igreja de Cristo no IPE? Desde a sua organização, o primeiro pastor foi o pastor Elieldo. O pastor Elieldo foi o primeiro pastor quando a gente estava se organizando. Não foi por muito tempo, mas o quanto a gente se reunia aqui e lá, antes de conseguirmos o templo, foi o pastor Elias, foi o primeiro pastor. O senhor lembra quantos pastores pastorearam a Igreja de Cristo nesse período dos 18 anos de fundação? Sim, lembro. Lembra os nomes? Lembro, então vamos aí eles. relembrar. Graças a Deus. O primeiro foi o pastor Elieldo. E logo após o pastor Elieldo foi o pastor Ivanildo de Oliveira Paiva. Depois do pastor Ivanildo veio o pastor Aloysio Otaviano Santos. Ele nessa temporada mais ou menos 9 anos na igreja. E hoje o pastor Edmilson Gomes de Melo é o atual pastor. Porque foram 4 pastores que passaram por Então todos esses homens foram muito importantes para esse período dos 18 anos. Todos. Cada um com sua peculiaridade específica diferente. É isso? Todos contribuíram para a obra do Senhor.
todos eles tiveram a sua contribuição importante. Todos eles são homens de Deus, todos eles foram de bem com a igreja, graças a Deus, e continuam contribuindo junto para a igreja de Cristo IPE. O senhor lembra de alguma coisa específica que teve para cada um, assim, em cada período? Alguma coisa que marcou, por exemplo? Se não lembra, eu sei que foram 18 anos, às vezes é muita coisa, né? É difícil a gente lembrar todas as coisas, mas que pelo menos uma coisa que marcou muito foi no início, logo no início da organização da igreja, foi a compra do terreno e a construção do templo. Coisa muito, marcou muito. Aí, assim, os membros, a igreja sempre teve muita participação, muitos membros, eles foram aumentando e diminuindo com o tempo. Como o senhor Por família, como eram irmãos daqui da cidade, irmãos da congregação, a igreja quando começou foi com a família do irmão João Lopes, a família do irmão Nascimento, a família do irmão Zé Batista, a família do presbítero Raimundo, a minha família. E aqui na rua nós tínhamos a família do pastor Jamil Paiva, a família da irmã Antônia Paula, a família da irmã Libânia, o irmão Macedo e outros irmãos também, que no momento eu não lembro o nome nem a família. O senhor classificaria algum momento vivido nesse período que tivesse marcado realmente, ou então que fosse o melhor momento vivido pela igreja, ou o senhor não consegue classificar? Eu acredito que durante esse tempo todo a gente teve muitos momentos bons, como também tivemos momentos de dificuldade. Mas eu considero como um momento de mais avivamento na igreja. Foi mais ou menos no período de 2003, 2004, quando foi necessário que a gente aumentasse o templo. E no início nós construímos o templo, era 6x9, e depois foi preciso a gente ampliar, porque a igreja lotou, e nós tivemos a comunidade Peniel com quase 50 membros. A comunidade Peniel é o grupo de louvor, de jovens da igreja. Sim, e nós tínhamos membros. Quase 50 membros na comunidade Peniel. Na época, quem era o pastor? O pastor Ivanildo de Oliveira Paiva. Interessante. Presbítero Raimundo, o senhor, como foi que a igreja conseguiu o local onde hoje é o templo? Irmã Denise, a igreja reunia nos seus cultos ordinários, semanais, e também se reunia administrativa. E em uma reunião administrativa a gente conversou e decidiu que precisávamos de ver um lugar onde a gente construísse um templo. E tínhamos, na família da irmã Libânia, tinha Beto, não era evangélico, mas ele tinha um terreno e se interessou por vender um terreno lá no IPE, num lugar onde não tinha igrejas evangélicas, e era uma casa não faz nada. E a gente conseguiu, conversando com ele, e a igreja reuniu e compramos, parcelamos o terreno, compramos o terreno e construímos. Hoje ali é muito povoado, mas nessa época já tinha muita gente ao redor da igreja ou ficou como se fosse um canto realmente isolado? Não, tinha algumas casas, mas a gente sofria muito lá na época do verão com poeira e no inverno com lama para chegar até o templo. Não tinha calçamento, tínhamos dificuldade de chegar lá no período em que chovia. A irmã Ana Paula, da Igreja de Cristo em Pé, está fazendo uma pergunta. Ela diz o seguinte:
Antes do senhor ser presbítero, o senhor foi consagrado a diácono? Era diácono, sagrado diácono, e após, com alguns tempos, com o desenvolvimento da igreja, os trabalhos que a gente fazia, aí a igreja reconheceu como presbítero e logo veio a consagração. Teve algum membro da igreja que seguiu, assim, que foi visto que ele tinha realmente uma vocação para pastor e ele optou, fez essa opção, que saiu da igreja e foi pastorear algum rebanho? Após esse amado irmão, após a Igreja de Cristo já localizada no IPE, ele aceitou e se destacou, graças a Deus, e o Senhor foi na vida dele uma bênção, e ele uma bênção na igreja, e logo ele foi também para o campo. Irmão Alex Bruno, hoje presbítero Alex Bruno, pastoreia a Igreja de Cristo em Francisco Banco. A Igreja de Cristo, o senhor já falou que tinha congregação em Cajazeira, né? No sítio Cajazeira. Essa congregação ainda permanece? Existem outras congregações que fazem parte da igreja? Ainda permanece a congregação em Cajazeira e temos uma congregação também no Assembleia. Quais os pontos, assim, hoje, que o senhor acha que a igreja ela precisa melhorar ainda? Ou o senhor acha que tá bom? Já foi feita uma pergunta antes e eu falei sobre a minha vida e se eu era um homem realizado, e eu falei que não, a gente nunca para naquela vida. A Igreja de Cristo no IPE, ela passa por um momento muito bom, graças a Deus, tem vivido, pregando a palavra, fazendo cultos evangelísticos, visitando, orando. Na parte social ela faz também, mas eu considero que em todos os aspectos, todos os pontos ela precisa fazer mais. Precisa melhorar. É como o senhor diz, eu acho que sempre a gente precisa procurar melhorar em alguma área, é porque a gente não consegue fazer sempre, infelizmente, o melhor em tudo, né? Mas o senhor hoje é feliz com sua igreja? Graças a Deus. Eu sou feliz. Tenho muito carinho por todos os irmãos. E os irmãos têm por mim também. Isso demonstra a cada dia que a gente se encontra com cada irmão. Eu não vejo nenhuma diferença, não vejo nenhuma pessoa mostrar que tenha nenhuma dificuldade em relacionamento com o presbítero. Graças a Deus. O senhor lê a Bíblia todos os dias? Não leio todos os dias, não. Eu trabalho, no período do meu trabalho, aí sempre mas eu estando em casa, eu posso não ler muito, pelo menos eu tenho o meu momento de ler. Eu queria fechar assim, esse momento, eu queria que o senhor deixasse assim, para os nossos ouvintes, e desde já eu quero agradecer a participação de todos que têm nos assistido nessa tarde. Foi um prazer poder fazer todas essas perguntas ao presbítero Raimundo e também responder as perguntas dos nossos ouvintes nessa tarde. O senhor, o que o senhor deixa para nós, ouvintes, hoje nessa tarde, em relação à palavra de Deus? Um recado que o senhor queira deixar para nós? Com muito carinho que eu deixo um recado para todos os ouvintes que estão nos ouvindo nessa tarde, para vocês que estão aqui comigo, entrevistando. Eu peço que Deus abençoe a vida de cada um. E está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, crer no Senhor Jesus, será salvo da tua casa. Isso foi o que eu fiz na minha vida, acreditei e hoje estou vendo resultado.
Hoje eu tenho o prazer em dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, essa foi a nossa entrevista com o presbítero Raimundo. Eu encerro as minhas palavras. Eu fico muito feliz em ouvir um pouquinho dessa história da vida do Senhor. E todos que estão ouvindo puderam ver que a caminhada com Cristo às vezes não é fácil, não só como pessoa, mas também como igreja. A gente percebeu que a igreja de Cristo não está ali hoje do jeito que está, que foi de repente. Teve muitas lutas, muitas batalhas que foram enfrentadas. Como a gente sabe, tudo na nossa vida não é fácil. Passaram muitos pastores, né? Que cada um teve a sua contribuição específica para que hoje a Igreja de Cristo no IPE seja o que ela realmente é. Então, assim, é gratificante como membro da Igreja de Cristo poder fazer parte desses 18 anos de contribuição, onde a gente prega, onde a gente cansa. A Igreja de Cristo hoje, presbítero, ela é conhecida por muitas pessoas por uma igreja que acolhe, que recebe bem os membros, e hoje nós somos felizes por isso. E o Senhor foi escolhido por isso também, porque a gente sabe a sua alegria e o seu prazer em receber um visitante na nossa igreja e fazer com que eles realmente sintam à vontade. E a gente deixa o convite não só para acessar o nosso Instagram da Igreja de Cristo no IPE, mas também para nos visitar. A gente tem culto todos os dias. Os cultos oficiais da igreja é o dia de quinta-feira e o dia de domingo. E todos vocês estão convidados. Agradeço mais uma vez ao presbítero Raimundo e também a vocês, ouvintes, que estiveram conosco todo esse período. Eu quero agradecer também a irmã Denise e a vocês. E dizer para os nossos ouvintes também, a vida de crente não é só um mar de flor, né? Flores, não. A gente passa por muita dificuldade também. A Igreja de Cristo do IPE, nós passamos por vários períodos, né? Coisas boas, coisas que a gente imaginava. A gente não desistia porque quando lia-se a palavra, encontrava-se Deus falando para a gente. Eu sou contigo, não tenho, mas que as dificuldades vêm. Não é você dizer que é crente e a sua vida mudar só para melhor e que nada vai lhe acontecer, ao contrário daquilo que você pensa que é felicidade na sua vida. Não, a gente passa por muitos momentos difíceis. A Igreja de Cristo passou por isso também. Não só eu não, toda a igreja. Nós sofremos muito, nós sofremos perseguições, nós sofremos preconceitos, nós sofremos tantas coisas, né? Tantas coisas, mas tudo isso encerrou com o joelho no chão. É o segredo para que todo crente, para que toda igreja, né, possa ter uma vida de vitórias com Cristo Jesus. Vitória o quê? Não, vitória não é só você em sua vida material, não. Deus provê tudo, mas principalmente vitória espiritual. É você colocar o joelho no chão, entregar a sua vida ao Senhor, como está escrito. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Hoje me sinto um homem feliz, não realizado ainda, porque eu sei que tem muitas águas para falar. O Senhor vai fazer algo importante aí nas nossas vidas e eu acredito que nós temos que nos preparar para esse momento, né? Mas eu me sinto um homem feliz, graças a Deus. Com a mão na bandeira, e com Deus na frente. Em nome de Jesus. Só para encerrar realmente, a gente sabe que a igreja ela é feita de líderes, né? Existe uma hierarquia. Hoje, quem é a liderança da nossa igreja, fazendo parte da Igreja de Cristo em IPE? Toda liderança. Sim. Nós temos o pastor Edmilson Gomes de Melo, pastor presidente, presbítero Raimundo Otaviano, vice-presidente.
temos o presbítero Caliedson Raulson, temos o presbítero Macedo Neto, temos o diácono Fábio, temos o diácono Cizim, diácono Júnior e o diácono Marcelo. Jesus. E o diácono Jesus. E o evangelista Diego Natanael. Esses são a liderança da igreja que compõe a sua hierarquia. E a gente encerra a nossa entrevista dizendo que se você quer conhecer todos esses participantes da Igreja de Cristo, é só nos visitar. Não só seguir o nosso Insta, mas também nos visitar ali no Templo da Igreja no IPE, na rua Mestre Sebastião Leite. Aguardamos você lá todos os dias, inclusive no aniversário da nossa igreja, que vai ser dia 7 e dia 8 de dezembro deste mês que virá. Tenham uma boa noite e até a próxima live.